Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Hair Exports, Natal Bizarro, de 2010. É um filme finlandês que foi escrito e dirigido por um cara chamado Jalmari Helander. Hair Exports, como o nome na tradução sugere, é um filme bizarro. A gente já tinha ouvido falar sobre ele, dando uma olhada nessas listas de filmes de Natal, e ele tá em todas, mas a gente nunca tinha parado pra assistir. Até que esse ano a gente falou, cara, chegou o momento, vamos assistir esse filme. E a parada é que esse é um filme tão esquisito que eu não sei nem se a gente consegue classificá-lo como um terror propriamente dito. A Wikipédia gringa classifica ele como um fantasy action horror comedy, que parece que eles só colocaram todos os gêneros possíveis, né? Fantasia, ação, comédia e terror. E não tá errado, porque o filme tem tudo isso mesmo. Esse filme tem uma história de produção interessante também. É o famoso caso do curta que virou filme, mas acho que é uma versão um pouco mais fascinante porque não é uma adaptação direta igual geralmente é com curtas do tipo o Lights Out ou Selfie pro Inferno, que o filme é uma versão muito longa do curta. Esse caso foi um curta chamado Hair Exports Inc., que saiu em 2003 e depois teve um segundo curta que saiu em 2005, que fizeram um sucesso suficiente na internet pro diretor dos dois decidir fazer um longa-metragem que na real serve como uma história de origem pros curtas. E por ele ser uma história de origem, é muito de boa de ver o filme sem ter visto os curtas antes, e na real foi o que a gente fez, a gente viu sem nem saber que tinha curta, e o filme continua sendo divertido e ele na verdade fica mais bizarro ainda, porque a gente não sabe o que esperar. E pra falar a verdade, eu acho até melhor ver o longa antes de ver os curtas que tem aí no YouTube, porque tem umas viradas que acontecem no filme que se você já viu os curtas, você vai sacar o que vai acontecer. Eu até vou falar mais dos curtas aqui depois que liberar spoiler, mas por enquanto vamos só falar do filme mesmo, que é bem divertido, né? Mas antes, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Hair Exports, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Quer enviar algum presentinho de Natal pra gente? Nossa caixa postal tá aí na descrição também. Então, se quiser, envia alguma coisa aí pra gente. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere apoiar a gente e virar membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, a umas enquetes pra escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal depois desses especiais de Natal que a gente tá organizando aqui. Então, vamos pra trama. Hair Export se passa em uma região da Finlândia que faz fronteira com a Rússia. Lá tem 3 caras que ganham a vida deles com um rebanho de renas que eles têm. Só que, do outro lado da fronteira, tem uma escavação numa montanha que é financiada por um americano rico excêntrico. E nessa escavação, eles acabam liberando uma criatura esquisita que parece ser o Papai Noel. Essa criatura foge e acaba no terreno dessa família protagonista, que é um pai e um filho. O filho morre de medo de Papai Noel, acha que é uma criatura maligna, mas o pai acaba capturando essa criatura e pensando como eles podem fazer pra tirar dinheiro dela, né, gente? Porque o capitalismo é isso aí. Acho que o melhor gênero pra classificar o Hair Exports talvez seja como um dark fantasy. Igual aqueles filmes de fantasia meio macabros que saíam nos anos 80 e 90, só que ele é temático de Natal. E o protagonista é uma criança pré-adolescente. E esse protagonista é um bom personagem. Ele começa fissurado em Natal, ele tem vários itens natalinos no quarto dele, mas quanto mais ele vai pesquisando, mais ele vai entendendo o Papai Noel como uma figura meio maligna, que mata criança, um negócio meio macabro ali, e ele começa a ficar com muito medo de Papai Noel. E é isso que é a dinâmica do personagem durante o filme, porque ele começa a fazer umas coisas meio esquisitas, tipo colocar armadilha de urso na chaminé pra capturar o Papai Noel, ou passar a noite em claro, em alerta pra flagrar o Papai Noel, porque ele acha que é um cara mal intencionado. Eu acho muito legal como isso é representado no visual do filme também, porque um dos itens natalinos que ele tem é um posterzinho interativo lá que cada dia de dezembro que passa ele abre uma portinha no pôster pra revelar uma imagem, e a porta do dia 24 é uma enorme no centro do pôster que supostamente tem um Papai Noel atrás. Mas quando ele vai ficando com medo, ele começa a tipo tacar os durex, grampear a porta pra não abrir, porque ele não quer deixar o Papai Noel aparecer. E aí é engraçado que rima com o fim do filme, quando ele tem que entrar num lugar lá que é o Hangar 24, que tem o número assim na porta grandão e é o equivalente. Um paralelo visual ali com o pôster dele mostrando que ele vai ter que superar o medo dele. Se a gente parar pra pensar, o filme é praticamente mais um coming of age, que é o que a gente costuma chamar de uma história de amadurecimento. Porque o menino começa sendo meio preterido ali, todo mundo acha ele meio bobo, os meus meio bobos, e o pai ignora ele é meio tipo assim, é criança idiota. Mas aí, quando o
Papai Noel vai se mostrando de fato uma ameaça real, eles começam a dar voz pro menino, ele começa a ser ouvido e ele começa a liderar os planos para acabar com essa situação. Então ele vai ali crescendo enquanto pessoa, enquanto personagem. Isso é bem representado também pelo bichinho de pelúcia dele. Mas ele fica com o bicho lá com ele, tipo, de guarda. Falar, não, você vai me ajudar a derrotar esse Papai Noel. Mas aí no final, quando ele vai encarar os vilões da trama, ele larga o bichinho no chão lá, mostrando que ele não precisa mais dele, que ele agora consegue se virar sozinho. Eu gosto muito do figurino dele também, porque ele é uma criança que tá esperando ser atacado. Então o que ele faz? Ele coloca a roupa mais segura que ele tem no armário, que é o uniforme de hóquei, que é como uma armadura pra ele, ali ele se sente super protegido. O resto da trama é bem estabelecido também. O filme abre com um prólogo que se passa 24 dias antes do Natal, mostrando essa escavação ali que tá rolando nas montanhas. E aí já estabelece a figura do rico americano. E ele tem uma cara ali meio de vilão do Indiana Jones, que ele fala, vamos fazer essa escavação, vamos roubar um túmulo para fazer uma descoberta importante. E aí nessa cena também estabelece algumas regras. A gente já imagina desde o começo que o filme, por ser de Natal, vai ser alguma coisa de Papai Noel mal intencionado. E aí essas regras que o personagem fala no começo, que não pode xingar, não pode beber, não pode fumar, fica implícito que é pra não entrar na lista de meninos maus e cair na mira do Papai Noel. E tem uns detalhes no roteiro também que são importantes pra deixar os personagens mais humanos, mais simpáticos. O começo mostra que o pai do protagonista e os amigos dele estão lá preparando o rebanho de rena deles, que é a fonte de renda que eles têm. Mas eles descobrem que todas as renas foram assassinadas por alguma coisa que veio lá da escavação russa. E eles estão falidos, cara, não tem o que fazer. E aí quando acontece essa situação deles terem um Papai Noel ali em cativeiro, esse velho esquisito, que eles têm que vender de volta para os americanos, para eles não serem caracterizados como uns vilões gananciosos e horrendos, apesar de ser uma trama bem picareta por si só, tem um toque legal ali deles discutindo o valor, porque o Papai Noel em si valeria uma grana imensa, mas eles cobram só o prejuízo das renas que eles tiveram. Então fica uma coisa mais como uma justiça social e não como um sequestro relâmpago ou alguma coisa muito premeditada. Eu não sei, esse filme tem umas morais meio questionáveis aí, mas é isso. Eu gosto que a primeira coisa que o filme mostra o pai fazendo é montando essa armadilha com um poço cheio de espeto no meio da neve. E é óbvio que se ele começa com a armadilha é porque alguém vai cair nesse troço. E aí cai o velho misterioso nessa armadilha e já começa com o primeiro dilema ali, porque eles acham que é um cara da escavação que caiu ali, mas eles não podem chamar a polícia porque esse tipo de armadilha é ilegal. Então eles só levam um velho pra casa que eles acham que tá morto pra tentar decidir o que fazer com ele. E se fosse de fato um dos caras que tava só trabalhando ali na montanha e morreu, os personagens não seriam tão simpáticos assim. Mas aí de novo é um roteiro esperto, porque ele já estabelece que tem coisa sobrenatural desde o começo, tem esse suspense no ar o filme todo, e o começo do filme dá bastante destaque pro chefe da construção, que é um personagem que fala bastante ali, ele claramente é um ator britânico que tem um sotaque britânico carregado, mas aí os personagens pegam o passaporte dele e falam, ah, é o americano? Mas enfim, ele tem algumas cenas no começo do filme, e quando os personagens acham o velho caído lá no poço, ele tá com a identidade desse cara, só que a gente sabe que não é o mesmo cara, porque a gente viu a cara do maluco já. Então os personagens estão nesse dilema moral ali, mas a gente sabe que eles estão lidando com uma coisa sobrenatural desde o começo, então eles só deixarem o cara sem cuidados médicos não parece tão grave pra gente assim. E é muito boa a confusão entre os personagens, porque o velho misterioso, ele não fala nada, ele só fica ali no canto sendo esquisito. E aí quando a criança chega e fala de imediato, cara, esse cara é o Papai Noel. O pai fala, tipo, ah, cara, tá bom, vai pra lá. Mas o outro cara, do cabelinho, acredita. E aí fica essa dualidade ali, essa dúvida entre todos eles. Em questão de roteiro, também tem uma parte da trama que eles dão bastante destaque no começo, mas nunca vem à tona, que é essa coisa da fronteira da Finlândia com a Rússia. Tem uma hora que eles vão investigar o que tá acontecendo na escavação, então eles invadem o território russo e falam, nossa, isso vai dar problema, hein? Só que eles chegam lá e não tem ninguém na escavação. Parece que o lugar foi abandonado, então eles só voltam pra casa. Antes de entrar na spoiler zone pra gente falar das viradas do filme e dos curtas, acho que cabe a gente falar da fotografia do filme, que é bem boa e aproveita bem esses cenários de montanha, neve, Finlândia. E tem uns efeitos legais também. Não é exatamente um filme de gore ou de maquiagem pesada,
mas tem seus momentos de destaque. O filme tem muito efeito de computação gráfica, tem umas cenas de helicóptero, umas coisas ali que é óbvio que é efeito digital, mas não é horrível não. Eu acabo perdendo um pouco o interesse, mas é porque eu particularmente não gosto de cena de ação, mas aí é uma coisa minha, não tem nada a ver com a qualidade do filme. E agora vamos entrar nela, a Spoiler Zone. You've just crossed over into the spoiler zone. O que eu achei mais único desse filme que dá pra ressaltar é toda a mitologia de coisa natalina que ele constrói. E pra falar disso, tem que falar rapidinho dos curtas aqui agora também. O primeiro curta é de 2003 e ele acompanha 3 caçadores indo pro meio do mato na Finlândia pra caçar uma coisa perigosa. E aí tem todo um preparo, tem uma narração estilo documentário do Animal Planet, tem um suspense, mostra eles mirando a arma, mostra eles atirando, mas não mostra o que eles estão caçando. Até você descobrir que eles estão caçando um Papai Noel selvagem. É um velho pelado barbudo correndo no meio do mato. O Rare Exports é uma empresa que captura e exporta Papais Noéis pro mundo todo. O curta fez sucesso na internet, então alguns anos depois eles lançaram o segundo, que é como se fosse um vídeo institucional dessa empresa, ensinando como lidar com os Papai Noéis selvagens e como eles funcionam. E aí mostra o processo deles adestrando os Papais Noéis e quais as regras que as pessoas têm que seguir. Não pode fazer as coisas malvadas, não pode beber, não pode fumar, não pode xingar. Acabou pra mim, né? Eu não chego nem perto. Que isso? E esses elementos foram reaproveitados no filme, como a gente já disse, a lista de regras. Esse processo todo de adestramento são as cenas finais do filme. E os 3 personagens do curta, que são os 3 caçadores, são obviamente os 3 caras que fazem tudo juntos nesse filme. Inclusive 2 deles são os mesmos atores, o único que muda é o cabelinho, mas aí eles escolheram um finlandês exatamente igual também. E o segundo curta, na verdade, também tem a criança do filme que está interpretando o filho de um dos caçadores que está aprendendo as tradições de como caçar Papai Noel. O que não faz muito sentido na real com a linha do tempo do longa, né? Mas isso daí não tem o que fazer. Mas o filme estabelece essa figura do Papai Noel como se fosse uma coisa meio macabra, quase um Krampus, assim, que mata criança e o cacete. E aí ele tem uns chifres, deixa umas pegadas esquisitas na neve. E aí, conforme essa escavação russa vai acontecendo, várias coisas estranhas acontecem também. Tem aquecedor sendo roubado na cidade, saco de batata sendo roubado. E o mais bizarro, tem umas crianças desaparecendo e deixando uns bonequinhos de palha bizarro no lugar delas. O que é curioso é que isso é um evento desesperador por si só, cara. Tem crianças sumindo. Só que isso não tem muito foco no filme, não tem muita reação. O máximo que tem ali é o amigo do pai do protagonista falando: ah, meu filho sumiu, mas ele deve ter dado uma volta. Daqui a pouco ele aparece. E tipo, foda-se que o filho dele está sequestrado, sabe? Mas o que eu curti mais do roteiro e dessa mitologia toda é que o filme faz a gente acreditar que esse velho misterioso que está capturado é o Papai Noel malvado. E aí eles concordam em fazer essa venda do Papai Noel pro rico americano, mas quando o cara chega lá, ele vira e fala: não, pera, isso não é o Papai Noel, isso é só um elfo. Que, aliás, é o velho personagem que a gente já conhece, que é o cara que ficou a vida dele inteira estudando isso para chegar nesse filme, falar 2 frases e morrer igual um pedaço de chorume. Essa virada eu achei genial porque brinca com a nossa concepção das figuras de Natal, né? O velho barbudo que a gente conhece não é o Papai Noel de verdade. São só os trabalhadores dele. O Papai Noel real é uma criatura gigante que tá presa no gelo que os elfos estão tentando derreter. A gente só vê os chifres enormes dele aparecendo ali. E é até legal que existem vários desses porque meio que explica como é que ele consegue deixar presente pra todas as crianças do mundo. Porque tem vários, sei lá. Eu achei muito legal isso porque fica parecendo que o Papai Noel é uma entidade maléfica. Uma coisa até meio Lovecraftiana ali, da entidade bizarra, que a gente nunca vê a forma dele. Isso, na verdade, é até uma das únicas coisas que eu não curti no filme. Porque a gente vê o monstro congelado ali com os chifres saindo, você já quer ver como é que é o monstro, né? Você já tá esperando que ele vá sair e vai causar um alvoroço. Mas a gente nunca chega a ver isso acontecer, porque o protagonista tem um plano de explodir o gelo e matar o monstro, e o plano só dá certo e o filme acaba. E é isso. E é legal que o plano usa bem tudo que eles aprenderam sobre elfos ao longo do filme. Eles aprendem que os elfos gostam de biscoito de gengibre, então eles usam os biscoitos para distrair os elfos em alguns momentos. Eles também sabem que os elfos correm atrás de crianças, então o menino protagonista usa ele mesmo e outras crianças da cidade que eles acham presos no hangar para usar como isca para tirar os elfos de lá enquanto eles explodem o Papai Noel. É muito difícil falar essas coisas sério, né, cara? E
E aí, quando o plano dá certo, eles simplesmente ficam com um monte de Papai Noel ali, que na verdade é elfo, mas que parece Papai Noel, sem utilidade. É um monte de velho ali, meio esquisito, meio troncho ali. E é daí que vem o Rare Exports, que é o curta e é toda essa ideia de que eles exportam Papai Noel, porque os caras simplesmente pegam aquele bando de senhor ali e eles adestram os caras pra vender pro mundo como Papai Noel de shopping. O que faz todo sentido se você assiste ao filme tendo visto os curtas, mas como a gente foi desavisado, a gente só ficou tipo, cara, que final bizarro. Porque absolutamente nada nessa história indicava que o final ia ser uma escolinha de Papai Noel de shopping. E aí a gente descobre que o verdadeiro significado do Natal é tráfico humano. Não, durante essa parte toda eu só fiquei imaginando as chamadas de teste de elenco pra esse filme, que é tipo, procuramos velho com barba branca, confortável pra ficar pelado no meio da neve e agir como uma criatura. Tipo, quê? Eu gosto ainda que eles dão uma carteirada no final, né? Faz parte da divulgação dessa marca do filme, mas também do filme, né? Que eles viram e falam, da Finlândia, a terra do Papai Noel original. Amor, respeita. A gente sabe o que a gente tá falando. Papai Noel é daqui. Oi, gente. Eu tava editando aqui o vídeo e resolvi fazer um adendo, porque percebi que essa parte no final ficou meio rasa e achei que a gente precisava colocar uma explicação a mais. Acontece que a criatura vista no filme não é o Papai Noel em si, mas sim uma figura folclórica finlandesa conhecida como Joulupukki, ou o Bode de Natal. É uma figura pagã que é representada como um híbrido de homem e bode que se transforma na noite de Natal. É uma versão malvada do Papai Noel que o filme mostra ali nos livros no começo. Ele era parte de uma comemoração pagã que depois foi fundida com o Natal pelos cristãos, então muita gente acha que o Papai Noel, que a gente conhece hoje, na real, é uma fusão do São Nicolau com essa figura do Joulupukki. E é por isso que o filme diz que a Finlândia é a terra do Papai Noel original. Aproveitando que eu tô aqui, queria só falar também desse plano aqui que eu esqueci de mencionar mais cedo, os personagens observando a cratera da escavação, que tem um efeito bem legal ali, e parece ser uma homenagem a um plano parecido do The Thing do John Carpenter. Então olha só a referência gratuita aqui. E é isso, vamos pro final do vídeo. Mas enfim, o filme é bizarro, mas é divertido e é uma ótima aventura esquisita de Natal pra quem gosta de ver uns filmes aí menos conhecidos pra data. A gente coloca ele com a nossa categoria mais braba aqui, que é o trecheira notável, porque assim, é um filme muito bem feito, mas também é um filme que tem galera traficando Papai Noel, então ele é uma trecheira, obviamente. Não tem como não ser trecheira, Osório. É uma escolinha de Papai Noel, de tráfico humano. É claro que é uma trecheira.